aí, pessoal? Bem-vindos de volta a mais uma análise baseada em um desejado de todas as nações. Hoje, a gente vai mergulhar num momento que é um verdadeiro divisor de águas na história, o batismo de Jesus. É isso mesmo, Dani. E olha, não foi só um ritual, viu? Foi o pontapé inicial de uma missão que simplesmente transformou o mundo. E hoje a gente vai desvendar juntos, passo a passo, o que esse evento realmente significa. E o nosso roteiro de hoje está bem completo. A gente começa com um chamado lá no deserto. Depois, a gente passa para o encontro surpreendente no Rio Jordão. Tem também a voz que veio dos céus. É de arrepiar. E não para por aí não. A gente vai entender por que Jesus foi chamado de Cordeiro de Deus e o que significa essa tal porta aberta que ele nos deixou. Vamos nessa? Então vamos lá. Tudo começa com uma notícia que se espalha, né? A fama de um profeta no deserto. João Batista começa a correr por toda a região. Imagina só, essa mensagem viajando de boca em boca, sabe? Chegando no povo simples, nos pescadores da Galileia, com certeza era o assunto do momento. E aí é que a história fica ainda mais pessoal. Lá em Nazaré, no meio do trabalho, numa oficina de carpintaria, a notícia chega até Jesus. E ele entende na hora, né? Que aquele era o sinal. Chegou a minha vez. Ele se despede da mãe, deixa tudo para trás e vai. Se junta à multidão que caminhava em direção ao Rio Jordão. É uma cena muito forte. E aqui tem um detalhe que eu acho sensacional. Jesus e João Batista eram primos. Só que olha que curioso, eles não tinham muito contato. Pois é, um vivia em Nazaré, o outro no deserto. O material que a gente está estudando sugere que isso foi de propósito, sabe? Coisa da providência divina, para que ninguém pudesse acusá-los de ter combinado tudo, para não parecer um complô. E esse slide aqui mostra bem essa diferença de mundos. De um lado, você tem Jesus, vivendo uma vida comum, trabalhando como carpinteiro em Nazaré, praticamente no anonimato. E do outro, João Batista, que era quase uma celebridade do deserto. Um profeta super famoso com uma mensagem poderosa que atraía multidões. Duas vidas totalmente opostas que estavam prestes a se cruzar. Mas fica aquela dúvida, o que será que passava na cabeça do João? Ele já tinha uma noção da vida pura de Jesus? Ele acreditava que ele era o Messias? Sim, mas parece que faltava aquela confirmação final, sabe? Aquele ok dos céus. Ele estava guardando um sinal divino bem claro para poder anunciar com toda certeza. É ele. E finalmente o grande encontro acontece. Jesus se aproxima no meio da multidão para ser batizado. E na mesma hora, João sente algo diferente. Ele percebe uma pureza, uma santidade em Jesus que ele nunca tinha visto em ninguém. A própria presença de Jesus já era algo que impunha um respeito enorme. A reação do João é incrível, né? Ele fica totalmente sem jeito. Imagina, ele batizava pessoas arrependidas de seus pecados e de repente está ali, frente a frente com o inocente. E ele solta essa: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Dá para sentir o espanto e a humildade dele só nessa pergunta, não dá? E a resposta de Jesus é genial. Super calma, mas cheia de firmeza. Ele basicamente diz: João, fica tranquilo. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Em outras palavras, isso precisa acontecer, faz parte de um plano maior, mesmo que não faça todo sentido para você agora. Quanta autoridade, né? E aqui está a chave de tudo. Jesus não precisava ser batizado para se arrepender de nada. Ele não tinha pecado. Exato! Ele fez isso para se colocar no nosso lugar, para se identificar com a humanidade. Foi como se ele dissesse: eu tô com vocês, eu vou trilhar o caminho que vocês precisam trilhar. Ele se tornou o nosso exemplo. Certo. Então João concorda e batiza Jesus. Mas a cena não termina aí. Assim que Jesus sai da água e começa a orar na beira do rio, algo extraordinário acontece. O céu se prepara para dar um show. O testemunho final não viria de nenhum ser humano. É uma cena em 3 atos. Primeiro, os céus literalmente se abrem. Segundo, o Espírito de Deus desce sobre Jesus, na forma de uma pomba de luz puríssima. E para fechar com chave de ouro, uma voz poderosa ecoa do céu. Que momento espetacular! E a voz diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Uau! Essa foi a confirmação que o João tanto esperava. O sinal chegou. E o mais interessante é que mesmo que nem todo mundo na multidão tenha entendido as palavras, todos sentiram a santidade daquele momento. A presença de Deus era quase palpável ali, e o rosto de Jesus brilhava de um jeito único. E para João Batista foi isso. Era o sinal que ele tanto aguardava. A promessa se cumpriu bem ali, na frente dos olhos dele. Acabou a dúvida.
Naquele instante, ele teve 100% de certeza. Eu acabei de batizar o Salvador do mundo. E com essa certeza toda, cheio do Espírito Santo, João não se contém. Ele aponta para Jesus e faz a grande proclamação. E ele usa um título que ninguém esperava, mas que definiria toda a missão de Jesus dali em diante. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas calma aí, Cordeiro de Deus, o que isso queria dizer exatamente? Ótima pergunta. Para as pessoas daquela época, a palavra cordeiro estava diretamente ligada aos sacrifícios feitos no templo, sabe? Um animal inocente que morria no lugar do pecador. Ah, entendi. Então, ao chamar Jesus assim, João estava conectando ele a todas as profecias antigas, como a de Isaías. Ele estava dizendo que Jesus era o sacrifício final, aquele que resolveria o problema do pecado de uma vez por todas. Ok, a história é fantástica. Mas e a gente com isso? O que tudo isso tem a ver com a nossa vida hoje? Essa é a melhor parte. O que aconteceu no Rio Jordão não ficou lá no passado. Aquele evento abriu uma porta para cada um de nós. Aquela declaração, meu filho amado, não foi só para Jesus. Naquele momento, Deus estava falando com Jesus como um nosso representante. Exatamente. A aceitação que Jesus recebeu ali se estende a todos que creem nele. É como se, pela fé, a gente também estivesse ali, sendo aceito junto com ele. E toda aquela luz e glória em volta de Jesus, o texto diz que foi um penhor. É uma palavra antiga, mas significa uma garantia, uma prova do amor de Deus por nós. E isso mostra o poder que a oração passa a ter, né? Mostra que por causa de Jesus, nós agora temos um canal direto com Deus. Resumindo a história toda, Jesus consertou o que estava quebrado. O pecado tinha criado um abismo entre nós e Deus. E Jesus, começando ali no batismo, construiu a ponte de volta. O amor dele abriu um caminho direto para a gente poder falar com o Pai através da oração. Simples e poderoso assim. E a gente termina com essa reflexão no ar. O batismo de Jesus foi só o começo. Ele abriu uma porta que ninguém mais pode fechar. Então, a pergunta que fica para a gente pensar é: o que nós fazemos com essa porta aberta? O que significa, na prática, no dia a dia, ter esse acesso livre ao céu? Fica aí a reflexão. E bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada. Lembrem-se que esse é só um resumão. O material completo está esperando por você. Até a próxima! Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? O link do nosso Apoia-se está aqui na descrição.